Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de Sociologia, terceira série do ensino médio. Aula de número 5, professor Rodrigo Marques. O tema da nossa aula de hoje é Formas de Participação Popular no Brasil. Lembrando que é o semestre. Bom, o objetivo da nossa aula é analisar e refletir sobre as formas de participação popular no Brasil. Quem é o responsável por essa participação? Muito bem. Vamos diretamente então ao ponto. Quais são as formas então, de participação popular em nosso país? Temos algumas aí que podemos explorar muito bem. Temos o abaixo-assinado, temos voto, temos a assembleia. Essa assembleia pode ser qualquer pessoa, tá, pessoal? Aqui eu coloquei do político, para vocês entenderem que é uma assembleia política. Mas pode ser qualquer pessoa, também pode formar assembleias e deliberar dando a tudo. Também temos, como uma forma de participação popular, a manifestação. Essa questão da manifestação tem de várias formas de manifestação. Não existe somente uma forma de se manifestar. Sendo assim, a ideia de que a manifestação ela é válida, desde que seja referente ao bem comum de todos. Aí sim, é uma manifestação legítima. Lembrando que, no caso aqui, é relacionado à questão do meio ambiente. Bom, vamos compreender então onde está especificado algumas relações entre essas quais nós falamos aí sobre as formas de participação popular no Brasil. Lá no artigo 14 da nossa Constituição Federal, está especificando formas primárias, ou seja, aquela que é especificada dentro da própria lei sobre a questão de quem deve fazer certas coisas. Então, se você observar aí no artigo 14 da nossa Constituição, temos lá a ideia de que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. E, nos termos da lei, mediante. Então, percebam a primeira parte, Não coloquei extenso para vocês, porque eu estou falando. É o que está realmente escrito aí no artigo 14 da Constituição. A soberania popular. Mas você vai pensar assim, professor, onde está essa relacionada essa questão de soberania popular? Ela está relacionada, pessoal, lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal do Brasil de 1988. Lá nesse parágrafo único, está bem assim, ó, todo o poder emana do povo. Então, se essa primeira parte diz que todo o poder emana do próprio povo, logicamente você vai relacionar a questão lá do segundo, do artigo 1º, que é a da cidadania. Ou seja, nós, enquanto cidadãos brasileiros, exercemos essa cidadania através do voto direto e secreto. Como vocês viram agora de pouco, temos lá o abaixo-assinado, voto, depois a iniciativa popular, assembleia, e por último, no caso, a manifestação. Dentro dessas daí, o voto é de suma importância. O voto ele tem a decidir coisa dentro do nosso país em relação à questão política. Então, vamos pensar dessa forma. Aí temos plebiscito, temos referendo, também temos a iniciativa popular. Então, percebam, cada um desses três itens, descrito aí no artigo 14 da Constituição, dentro de seus incisos, primeiro, segundo e terceiro, cada um deles tem a sua importância. Vamos pensar da seguinte forma. Tem aí o quadro abaixo, demonstrativo, verem o que é o plebiscito. Para vocês entenderem o plebiscito, podemos falar que ele também é um pré. Ou seja, ele é deliberado
antes da norma aparecer, ou seja, o cidadão brasileiro ou os cidadãos, eles são convocados, então, a decidir, antes da norma aparecer, falar se realmente tem interesse ou não. Por isso é um plebiscito. Já se a norma já está elaborada, já está pronta, já passou, pelo crivo do Congresso Nacional nas suas duas casas, então nós chamamos isso de referendo, ou seja, é uma participação popular. O cidadão brasileiro está sendo consultado se essa norma vai ser aplicada daquela forma elaborada ou não. Então percebam, a diferença entre o plebiscito e o referendo. O plebiscito é uma consulta antes dessa norma existir. Já no referendo, essa norma já existe. Então, nesse momento, as pessoas vão ser consultadas para saber se essa norma será válida da forma que está ou então será suprimida em alguns pontos. E por último, temos a iniciativa popular. Vamos entender então o que é essa ideia da iniciativa popular. Como propor esse projeto de lei aí para ter validade sobre a nossa vida em sociedade. Bom, temos, no caso aí da iniciativa popular, alguns pontos importantes. Tá? A situação é a seguinte: lá no artigo 61 da nossa Constituição, fala da questão das leis. Então, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, mais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma de casos previstos na Constituição. Então, percebam, quem tem competência para elaborar leis? A iniciativa das leis, então, vamos suprimir uma parte aí, direto. A iniciativa das leis complementares e leis ordinárias cabe aos cidadãos brasileiros, no caso especificado na lei. Vamos pensar o seguinte, mas professor, onde está disposto essa relação da iniciativa popular? Está previsto lá, então, no artigo 71, no seu parágrafo 2º, vai dizer da seguinte forma: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados do projeto de lei subscrito, ou seja, assinado por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Ou seja, vamos observar então para entender essa relação. Lá no artigo 31, parágrafos. Como que podemos propor então esse projeto de lei? Para propor então leis federais é necessário um projeto de lei assinado então por no mínimo 1% desse eleitorado nacional. E esse eleitorado nacional vai ser dividido em no mínimo 5 estados. Ou seja, tem que ter no mínimo esses 5 estados diferentes, tá? Dentro dessa relação. E dentro dessa questão desses estados tem que ter 0,3% dos eleitores de cada estado. Ou seja, São Paulo determina que a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação de projeto de lei assinado por no mínimo 0,5% do eleitorado estadual. Então, imagine a seguinte situação: temos uma relação federal das leis federais, a lei estadual, no caso são Paulo, e um projeto municipal. Ele também segue a mesma linha do projeto estadual. Ou seja, para propor leis no âmbito municipal, é necessária a manifestação, ou seja, a elaboração pela lei, pelo cidadão,
no caso nosso aqui, itapevense, né? E essa lei ser assinada pelo no mínimo 5% dessa população itapevense. Então vamos pensar na seguinte questão, né? Tanto na relação federal e na relação estadual, nos dois primeiros casos, que são esses, os projetos devem ser levados à Câmara dos Deputados para deliberação em uma Assembleia. Lembra que no início eu falei para vocês também da relação da Assembleia? A Assembleia é uma forma de grupo de pessoas que vão deliberar sobre determinado assunto que tem grande importância para a nossa questão política, social, educacional ou qualquer outro interesse público. Também pode ser de interesse particular se for relacionado à questão, mas geralmente é mais interesse público. Entenda então a diferença. Plebiscito, referendo, da iniciativa popular e da sugestão popular. Olha, esse último ponto aí, que é o ponto laranja, eu não falei para os senhores até o momento, mas os três primeiros eu já falei, já comentei. Então, a consulta, né, dentro dessa ideia de plebiscito, é feita por meio de um voto para saber a opinião sobre um determinado tema. Ou seja, antes de surgir a lei, você, então, cidadão brasileiro, dará a sua opinião através desse plebiscito. Já no referendo, é feita a população por meio de um voto para saber a opinião também, né, desse projeto de lei que já foi aprovado, né, mas mesmo assim o resultado determina se o projeto vai virar lei ou não. Por isso a questão aí do povo, né, opinar através do voto essa questão do referendo. Na iniciativa popular, os eleitores eles têm a de criar esse projeto de lei e enviar ao Senado, ao Congresso Nacional. Então, essas duas casas, né, dependendo da situação, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, onde são necessárias, então, assinaturas de pelo menos 1% do eleitorado nacional, ou seja, 1,44 milhão. Essa é uma ideia de iniciativa popular. E o último caso aí temos a sugestão popular, ou seja, qualquer cidadão pode apresentar ideias. Olha a diferença. No anterior, que é da iniciativa popular, a ideia da população já está criada, já tem um esboço daquela ideia feito num projeto. Aqui na sugestão popular, não. Você tem apenas uma ideia. Você, cidadão comum, tem uma ideia. Ah, vou falar sobre a questão da iluminação pública, por exemplo, a isenção da iluminação pública. Então, você dá uma sugestão popular, né? E essa ideia sua vai para o portal e-Cidadania, lá do Senado Federal, e então algum deputado vai ver se tem pertinência temática ou não. E essas ideias recebem o apoio de pelo menos 20 mil internautas para virar projeto de lei para ser apreciado pelo Congresso Nacional nas suas casas. Então, não podemos esquecer essa relação. Você tem uma sugestão para a criação de uma lei. Sugestão. Diferente da iniciativa popular, que é um projeto já elaborado, feito pelos cidadãos. A sugestão, você, cidadão, apresenta ideias de um projeto de lei no portal e Cidadania do Senado Federal. As ideias, então, recebem esse apoio de internauta e são encaminhadas à Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa, que decide se transforma essa ideia do cidadão em lei ou não. Então, essa é a questão aí. Bom, antes de finalizar a aula de hoje, só vou falar para vocês um pouquinho da relação aí, né, de algumas iniciativas populares, né, que viraram lei. Temos a primeira lei, né, que foi através de uma iniciativa lá da década de 90, tem a Lei 8.930, né, que foi o caso da Daniela Pérez, onde, né, foi apresentado o rol do homicídio qualificado.
tá? Teve, né, nessa coleta 1,3 milhão de assinaturas. Temos a segunda lei, a Lei 9.840, também da década de 90, que foi combate à compra de votos, né, que o projeto foi chamado, né, Combatendo a Corrupção Eleitoral. Teve, né, o seu alcance de 1,6 milhão de assinaturas. A terceira lei foi a Lei 11.124, do ano de 2005, que é a Fundação Nacional de Habitação de Interesse Social. Também teve 1 milhão de assinaturas naquele momento. E a última lei, temos a Lei Complementar 135 de 2010, a chamada ficha limpa. Né? Aí é interessante, porque envolve a questão dos políticos, né? Aqueles que estão com a sua ficha limpa, aspas, podem continuar, né, a se candidatar nos cargos públicos. Já aquele político, né, que for devendo alguma coisa, tem a sua chamada ficha suja, ou seja, ele está impedido de exercer qualquer cargo ou então candidatar como político durante mínimo 8, ou seja, nas próximas eleições que tiverem, ele fica 8 anos impedido de exercer essa relação. Se ele for julgado, tá? Essa questão. Então, para encerrarmos aí, temos perguntas para vocês, alunos. Quais são as formas de participação popular no Brasil? Pergunta: a quem é atribuído o exercício do poder? Bom, encerramos então a nossa aula de hoje.